estão sabendo, hoje a gente vai conversar um pouco sobre vícios, vícios virtuais. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema, vícios virtuais. Até que ponto são as pessoas viciadas? Até que ponto isso pode nos trazer um mal? Como qualquer outro vício, o viciado ele tem uma dificuldade de dizer que é viciado, né? Normalmente uma pessoa, por exemplo, quando é viciado em alguma área, essa pessoa ela luta sempre dizendo que não é viciado nisso. E eu acredito que isso pode vir também para essa área virtual da coisa. Eu acredito que isso também entra aqui nessa questão de vícios virtuais, porque ninguém quer ser viciado em algo. Todo mundo quer ter a plena consciência de que está fazendo certo. Todo mundo quer ser aquela pessoa que é equilibrada. Todo mundo quer ser uma pessoa equilibrada, mas a verdade é que muitas vezes somos pessoas viciadas em algo e muitas vezes temos dificuldade de admitir isso. E é por aí que nós queremos conversar com vocês hoje. E por isso a gente convidou um cara que é muito irado aí para estar conversando com a gente sobre isso. A gente convidou o Rafilski, a galera tá lendo aí, Rafael Costa. Esse é o nome do homem. Rafilski, cara, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter topado aí o desafio. Então, cara, eu queria começar esse encontro. Tá ouvindo direitinho? Tá ouvindo direitinho? Todo mundo tá Perfeito, ouvindo direitinho? Tá show, né? perfeito. Isso. Então, Fiuski, queria começar esse encontro, né? Quando a gente fala de vício virtual, é muito é uma coisa que está muito no nosso cotidiano, na nossa realidade, né? E aí, muitas vezes, as pessoas se perguntam muito, será que eu sou viciado? Será que eu não sou? Como é que é isso aí? Como é que, até onde eu posso me considerar um viciado? Então, eu queria já começar esse bate-papo fazendo uma pergunta ah, muito, eu creio que difícil de ser respondida, né? A pergunta ela é a seguinte: como saber quais são os pontos que eu devo olhar para saber se eu sou uma pessoa viciada? Até onde eu saber se eu sou uma pessoa que não estou conseguindo me controlar e me equilibrar nos meus momentos de lazer virtual. Então, tu acha que existe uma fórmula de eu descobrir isso? Tu acha que isso é muito pessoal? Tu acha que tem uma regra? Ou tu acha que isso é muito pessoal? Cada pessoa tem um limite? E aí, o que que você acha sobre isso? Primeiramente, muito boa noite, galera. Uma satisfação estar aqui com todos e todas. Queria dizer que realmente eu estou me sentindo muito agraciado por Deus de estar participando desse momento. Valeu, Isaac, pelo apoio aí, pelo meio de campo que você fez, né? Para só sustentar um pouco do que eu estou falando, o que eu vou falar, só para dizer antes de tudo que tem a ver com esses 3 livros, tá? Um livro do Peter Scarizzo chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o Identidade, do sociólogo já falecido, do polonês Zygmunt Bauman, estou aqui com esses livros, e um livro também de um pesquisador, jornalista, filósofo, estudioso da psicologia também, chamado Eduardo Janet, chamado Auto Engano. Aí eu vou passear um pouco sobre eles. Eu também fui ver alguns artigos, algumas pesquisas para conversar sobre o tema, tá? Antes de mais nada, é importante dizer que eu acredito que a área aí da psicopedagogia, a psicologia, esses profissionais vão ter informações, né, e considerações científicas sobre isso, né, com certeza. É claro que outras áreas também, que abrangem também comportamentos de maneira geral, vão falar sobre isso, mas um pouco eu consegui estudar, pesquisar, dá-se para identificar se nós somos viciados, né? Se a nossa vida na internet já causou uma dependência digital. Então, existem alguns aspectos, como, por exemplo, a irritabilidade. Quando seu pai, sua mãe tomam o controle do videogame da sua mão, pede para você desligar o celular, ou pede para você, eu já estou sentindo, Deus está me revelando aqui que tem gente rindo, viu? Tem gente se identificando. Brincadeira, gente. Mas quando você tem uma atitude, você é interditado na sua vida digital,
Muitas vezes, se isso te irrita, isso pode ser um sinal de que você tem algum tipo de, ou vivencia algum tipo de exagero na sua rotina digital. É a fuga do dia a dia. Você, apesar, a despeito da idade, se você, sei lá, tem 12, se você tem 17, independente disso, se você tem responsabilidades e se você utiliza a sua vida na internet, as suas rotinas digitais, né, como um instrumento de fuga. Eu vou jogar para não fazer a tarefa. Eu vou jogar porque eu não quero conversar com meu pai, com a minha mãe. Eu vou, sei lá, jogar ou eu vou ficar vendo o site disso ou daquilo. Eu vou ficar vendo a blogueira tal ou o blogueiro tal, o canal no YouTube tal, para fugir das minhas questões. Pode ser também um sinal de que há um exagero na sua rotina digital. Uma outra coisa é a distração. Você começa a misturar as coisas. Então, você estuda e está vendo o testemunho da tataravó do Neymar. Assim, você está vendo duas coisas completamente diferentes, administrando coisas diferentes na internet. Eu estou comendo utilizando o celular ou o tablet. Eu estou, sei lá, fazendo um trabalho da faculdade, da escola, utilizando o tablet. Eu estou querendo jogar futebol, ou fazer alguma atividade, correr, mas estou correndo e estou querendo ver o canal tal. Eu estou correndo e estou querendo ver a pessoa tal. A internet não fica desligada e eu estou fazendo as duas coisas. A distração também pode ser um sinal que existe um vício. A mentira, você começou a mentir. Seu pai pegou o celular e perguntou para você o que é que você está vendo. Perguntou o que é que você está vendo no seu computador, no seu tablet. A sua mãe perguntou, seu amigo perguntou, seu líder perguntou, seu pai perguntou e você disse que você está vendo, sei lá, assim, a história do pastor fulaninho de tal. Então, a mentira também pode ser um sinal. Se você está começando a mentir para você ficar nas redes sociais ou para você utilizar o celular, também pode ser um sinal que você adquiriu algum tipo de vício. E então, esses são alguns fatores que podem te ajudar a identificar se você é um viciado digital. Macho, que doideira. Tu falou sobre essa questão de sempre querer estar com o celular, né? Não sei se vocês se identificam, mas se vocês se identificar, não sei para quem conhece a ferramenta, essa ferramenta você pode ter reações aí, tem um bonequinho aí embaixo que você pode colocar uma mãozinha assim, ou uma palmazinha. Se você se identificar, coloca a mãozinha só para mim não me sentir sozinho, para me saber se alguém também acontece isso. Mas eu tenho um costume muito grande de eu querer comer, almoçar, jantar, assistindo alguma coisa no YouTube, assistindo um filme. E é interessante que quando eu não posso assistir o filme ou assistir alguma coisa no YouTube, eu fico tipo, caraca, eu fico sentindo falta daquilo. O almoço já não é mais o mesmo por causa de uma besteira que é assistir, que é comer assistindo algo. Você liga que doideira essa questão que tu falou, né? Eu me identifico demais com isso, né? E aí, quando a gente continua falando sobre isso, até onde, Rafios, que tu acha que isso é perigoso? Porque da mesma forma que a gente quer trazer o celular para perto da gente nesses momentos de almoço, de lazer, enfim, eu acredito que também muitas vezes queremos trazer o nosso celular para a gente até no momento de devocional ou no nosso momento de relacionamento com Deus. Muitas vezes queremos orar só se tiver um louvor no nosso celular. Queremos ler a Bíblia só se eu conseguir postar uma foto lendo a Bíblia. Tá entendendo? Então, assim, até que ponto até que ponto é sadio e até que ponto isso perde a essência de quando nós estamos querendo trazer o celular para tudo e todo canto que a gente vai. Desculpa, estava com o áudio desligado. A pergunta que talvez seja interessante cada um fazer você acha que a sua vida inteira cabe dentro de um celular?
Sim, entendi. Anota aí essa pergunta, deixa ela no teu coração e na tua mente. A gente vive numa época, numa data histórica, né, de uma revolução tecnológica absurda, como nunca houve antes. A gente paga conta do celular, a gente tem os nossos documentos no celular, a gente pode acessar contas pelo celular, a gente pode ligar hoje para pessoas do mundo inteiro pelo celular. A gente tem livros que você pode arquivar no celular, suas fotos da sua vida você pode deixar no celular. Você tem ferramentas de trabalho no celular, você tem Word, Excel, você tem programa de edição de imagem, aplicativo sobre design, aplicativo de yoga, aplicativo de musculação, de exercício físico em geral. Você tem jogos de todas as maneiras. Então, a pergunta é, a sua vida inteira cabe no celular? O celular traduz a sua vida? A pergunta do Isaac, até que ponto isso é saudável? Até onde isso pode gerar? E aí eu vou trazer a minha opinião, a opinião do Rafilson, enquanto discípulo de Jesus, no processo contínuo de aprendizado com ele, o que é que eu tenho vivido e visto até agora. O cuidado que a gente precisa entender até que ponto isso começa a invadir o nosso repertório de comportamentos. Então, tem certas coisas que você pode fazer ao vivo, mas você não consegue mais fazer ao vivo porque você depende daquilo que é digital. Você precisa praticar esporte, mas você não quer praticar esporte porque você acha que deveria ter um grupo no WhatsApp, que deveria ter um aplicativo para aquela coisa. Então, como se tudo na sua vida fosse atrelado ao celular. Quando você sai com o seu celular, quando você estiver em algum canto que você lembrar que está com o celular e você sabe que você mexe muito, é importante considerar que a gente precisa lembrar que o celular não é tudo. O celular não é tudo. Então, o que é muito bom? Você planejar, às vezes, algumas coisas. Você já parou para pensar como você pode planejar passar 1 hora sem o seu celular? É difícil, né? Você já parou para pensar como é que você pode passar 2 horas do seu dia sem o seu celular? Aí você fala assim, não, só se eu tiver, sei lá, jogando futebol. Só se eu tiver nadando, tiver em alto mar, não dá para surfar com o negócio. Não, só se eu tiver na academia de dança, eu tô lá dançando, eu tô lá fazendo tal coisa. Porque, pelo menos para muitas outras, você tá com o celular. Então, a partir do momento que o celular, que a vida digital, que a internet ela começa a invadir o teu repertório de comportamento, a partir, eu acho que também, e eu vou fazer algumas considerações se você quiser anotar ou coisa do tipo, beleza. A partir do momento que eu acho que você começa a viver um exagero na sua vida virtual, e aí eu vou fazer menção aqui do livro Identidade, do Zygmunt Bauman, sociólogo, ele vai falar, entre muitas coisas aqui, que é possível ter 30 mil amigos, 40 mil amigos, 5 milhões de seguidores, mas desse vasto número de pessoas você ter apenas uma pessoa que você tem intimidade. E o que é que acontece? Eu estava lembrando de uma palavra rapidinho, não sei se o tempo é agora, mas eu vou falar aqui. 2 Reis, capítulo 5. Está falando sobre a história de um cara que esse cara era general. E esse cara ele tinha uma doença. Essa doença que nós conhecemos hoje como hanseníase, a lepra, era uma doença que assolava esse cara. Esse cara tinha um alto cargo no Império Persa, esse cara chamava-se Naamã, mas esse cara tinha uma doença, era a lepra, ele era um cara leproso, e era uma doença horrível naquele tempo, né? Mas se ele era general, no mínimo era uma coisa administrável, né? O que é que acontece? Naamã, ele duvidou da cura porque ele achou simples demais. Ele achou muito simples a cura. E eu já ouvi umas pessoas dizendo assim, cara, você quer parar de acessar pornografia, o que é que você faz? Deixa. A gente quer uma fórmula, né? A gente quer uma parada assim, sinistrona. A gente quer saber qual é a oração certa, qual é o louvor certo para abandonar esse ou aquele pecado ou mau hábito, né? Mas é para falar o quê, entre outras coisas, né? Que esse exagero que a gente vive na internet, onde a gente possivelmente tem muitos contatos, mas poucas amizades, ela precisa ter aí como essência para a gente visualizar essa volta, esse observar do óbvio, do básico. Meninos e meninas, vocês conseguem entender aquilo que é simples, refletir sobre o que é simples, refletir sobre o que é básico? Pois é.
Às vezes a gente está perdendo a capacidade ou a habilidade de entender a importância de um abraço, de uma conversa, de um olhar. A gente não está mais observando o nosso corpo quando a gente toma banho, quando a gente lava uma mão. Lembro também de 1 Coríntios 10:32, quando Paulo fala: quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso significa que a gente tem a capacidade de fazer as mesmas coisas repetidas vezes, como se fosse a primeira vez para a glória de Deus. Ele está lembrando que as coisas simples, a gente precisa sim entender que é o ordinário, entender que é o trivial, mas a gente precisa entender que Deus permite tudo isso para a glória dele, né? Então, eu acredito que a gente exagera, começa a exagerar nessa vida fictícia, nessa realidade aumentada, né? Achando que na internet a gente consegue mensurar de verdade aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas acham, né? Começa a se tornar perigoso também quando você para de se alimentar. Parei de me alimentar direito porque eu estou jogando 7 horas por dia. Eu estou vendo o canal da pessoa 4 horas por dia. Eu me alimento mal, como besteira, não. Vou começar um biscoito com refrigerante porque vai ser rápido, aí eu vou poder pegar tudo, eu vou poder assistir aquele negócio no Netflix, eu vou poder ver aquele negócio no canal, e a gente começa a se alimentar mal, cuidar mal do nosso corpo. Uma outra coisa é quando a gente começa a se preocupar em gastar muita coisa para manter a nossa internet. Então, se o seu pai dá uma mesada para o seu celular, para você, ou sei lá, ter um 4G, se você tem algum tipo de acordo em casa para você consumir, é muito notório quando a gente começa a exigir gasto, exigir o sustento daquilo. Eu lembro quando era muito... a minha época não é igual a de vocês, a gente ia muito para locadora de videogame. Muitos aqui não sabem, talvez nem passaram por isso, a gente ia para locadora. Gente, só faltava colocar minha mãe maluca para ela me dar dinheiro para eu ir para a locadora jogar videogame. E a locadora era longe da minha casa. E eu fazia de tudo, eu brigava com a minha mãe, eu esperneava, eu ameaçava a minha mãe, eu dizia que eu saía de casa, eu vou sair de casa se sexta-feira eu não for para a locadora. Mãe, eu vou passar fome, você vai me ver dormindo no meio da rua. E eu ficava ameaçando a minha mãe se não tivesse isso. Então você começou a ameaçar seu pai e sua mãe. Você vai fazer greve de fome, você vai pintar os cabelos assim de tal cor, você vai sair, sei lá, na rua correndo. Você começou a exigir demais o sustento da sua vida digital. Pode começar a se dizer que você chegou no nível um pouco esquisito disso. E pior ainda é quando a gente tem síndrome do pensamento acelerado. Eu já sofri com isso. Como a gente vai dormir com o celular, vendo várias informações, por exemplo, um cara como eu que luta com a questão do déficit de atenção, a minha cabeça funciona mais ou menos assim, galerinha, como se eu tivesse várias abas. Você está no computador, você abre várias abas, várias páginas da internet, é mais ou menos como funciona, às vezes, a cabeça de alguém. A nossa cabeça abre muitas abas, tem muitas possibilidades. Então, quando você vai dormir com seu celular, você fica gerando informação para a sua mente e a sua mente vai tentar responder dizendo que você não está cansado, dizendo que você não precisa dormir porque você fica abrindo abas, porque você fica toda hora querendo sustentar a capacidade de receber muita informação. E o que é que acontece? Pode acontecer de gerar uma ansiedade, uma síndrome do pensamento acelerado, e você pode colher alguns frutos ruins, assim, apesar da idade, você já pode ser uma pessoa muito nova, mas com muitas dificuldades emocionais, Legal. porque você vive isso. Legal, legal, Rafilski. Rafilski, você falando aí, eu lembrei de algo que eu queria compartilhar e queria ouvir de você também sobre isso. Então, para você que está respondendo alguém no WhatsApp agora, dá uma pausa aí e escuta isso aqui, porque isso aqui é muito importante da gente aprender e levar para a nossa vida e aplicar. Eu creio que a plataforma digital, tanto o YouTube quanto as plataformas digitais, redes sociais, enfim, tem uma porcentagem de nos ajudar também no nosso crescimento como um ser humano melhor, como um cidadão melhor, também como um cristão melhor, né? Então, eu acredito demais nisso. Eu acredito que hoje a gente tem muito conteúdo no YouTube, por exemplo, que tem uma baita nos ajuda de uma forma grande.
Eu acredito que hoje a gente tem canais no YouTube aí que pode nos ajudar de alguma forma. Então, eu acho isso muito massa. Eu acredito que hoje a gente, através de alguns cliques, a gente pode entrar em louvores que pode nos lembrar do amor de Deus. Eu acredito que através de coisas simples a gente consegue sim ter um crescimento espiritual no mundo virtual, né? Então, o mundo virtual, a internet está aí para nos proporcionar isso, esse acesso mais fácil a uma pregação, a um estudo. Por exemplo, só nesse período de quarentena eu fiz 3 cursos online, 3 cursos que eu aprendi muita coisa, 3 cursos que para mim está somando demais na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Então eu acredito demais na ferramenta internet para o crescimento do ser humano. Mas quando a gente está olhando para um contexto eclesiástico, para um contexto de igreja, um contexto de crescimento espiritual, me vem uma coisa na cabeça. De certa forma, certo dia eu ouvi uma pregação que o nome da pregação era a seguinte: pare de assistir pregações. Aí eu fiquei meio curioso com aquilo ali e até fui dar uma observada no que se tratava aquilo ali. E aí ele falava um pouco sobre isso. Ele falava sobre a importância da internet para nos ajudar em muita coisa, mas ele falava uma coisa que eu nunca mais esqueci e que que me colocou em uma posição de pensar muito grande, que é nessa questão de que nós, muitas vezes, queremos deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz das outras pessoas. Queremos deixar de ouvir o que Deus tem a dizer para nós, para ficar ouvindo o que Deus diz para outra pessoa. Então, uma coisa que eu aprendi até muito com meu pai, isso, né? E eu levo isso para minha vida. A Bíblia, esse livro, ele é a palavra de Deus. Isso aqui é crescimento e, como ela diz, é lâmpada para os nossos pés. Então, a partir do momento que a gente deixa de ler isso aqui para crescer apenas com conteúdo de internet, eu acho que a gente está perdendo a essência desse crescimento espiritual, sabe? Então, eu vejo um perigo muito grande no momento onde a gente está deixando de crescer através de Bíblia para querer assistir apenas pregações no YouTube. Não que seja errado assistir pregação no YouTube, não que seja que esteja fora de uma essência do cristianismo, não é isso. Mas é a questão que a gente está trocando leitura da palavra só por aquilo ali, só por assistir pregação, só eu creio também que isso também está muito ligado à questão da preguiça. A gente tem preguiça de ler, então a gente vai lá assistir um vídeo que é muito mais fácil. Então eu acho que aí tem um perigo, sabe? Eu tenho um pensamento muito particular a respeito a isso. Então eu acho que tem um perigo muito grande quando a gente começa a trocar a palavra de Deus, a Bíblia, por apenas conteúdo vindo da internet, conteúdos vindo de outras pessoas. A gente está querendo deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de outras pessoas. E muitas vezes Deus falou para essas pessoas e através dessas pessoas ele fala com a gente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, e para passar a bola para ti, você acha que é perigoso essa questão de trocarmos o nosso crescimento espiritual, que é a leitura da palavra, que é a oração, apenas por essa questão de estar crescendo apenas através de conteúdos online, através de vídeos, através de pregações do YouTube? Você acha que é saudável eu deixar de ir para o culto presencial, porque agora eu estou tendo meu culto ali virtual, porque agora eu estou deixando de ir lá para o Espaço Radical, porque agora eu estou assistindo o culto da tenda só pela internet? O que que tu acha sobre isso? O que que tu pensa? Até onde isso aí é legal? Até onde isso aí pode se tornar um problema? Legal, Isaac. Eu acho, na verdade, que tu, numa mesma pergunta, fez várias outras perguntas, né? Sim, Então, é muito amplo aqui, mas deixa eu tentar focar primeiro na questão, de você consumir o conteúdo da internet em detrimento, ou seja, em troca da vida mais orgânica, de ler a sua Bíblia mesmo aí de papel, ou mesmo sendo aí no tablet ou no celular, mas de ler em casa, né? E de fazer as suas considerações sobre aquilo que você está vivendo. Claro, Isaac, tem os seus perigos, né? Eu acho que não é só o perigo,
mas tem os seus perigos, porque são muitos, e aí desde já eu valorizaria, consideraria a importância da prestação de contas, esse valor que nós vivemos enquanto igreja, né, enquanto comunidade. Prestação de contas, gente, não é dar conta da sua vida para alguém simplesmente, não é contar se você fez isso ou aquilo simplesmente como uma obrigação, é uma parceria de caminhada. Eu posso ter uma parceria de caminhada com o Isaac chegar para mim e falar assim, poxa, Fisk, tô apaixonado ali pela irmã, cara, ela é assim, queria que tu me contasse aí, amém, Isaac? Aleluia, glória a Deus. Eita, irmão, amém não. Mas vamos supor que, como eu tô vendo vários nomes aqui, o Iago Pontes, não sei quem é o Iago Pontes, o Pedro Rocha, a André, a Luiz, vamos supor, essas pessoas estão aí com a dúvida. Poxa, caminhar com alguém é interessante demais, compartilhar com alguém é interessante demais. Essa vida, né, Hebreus 3,13 diz para a gente todos os dias, né, se ajudar, exortar uns aos outros todos os dias, né? A vida congregacional traz isso. Então, o que é que acontece? Nós vivemos em tempos de uma modernidade líquida, que é, inclusive, uma das falas aqui do Zygmunt Bauman nesse livro chamado Identidade. Nós vivemos relacionamentos mais fluidos, né? Como se diria aí. As coisas estão mais do nosso jeito, né? Então, o que acontece é que a internet tem os seus perigos. Então, o que é que rola quando a gente consome conteúdo demais, pregação demais de um monte de gente, de um monte de igreja? É o seguinte, você conhece a mensagem do cara, você não conhece o cara. Você precisa lembrar disso. Talvez você não vai pegar, hoje eu vou assistir a pregação do Lucas, vou assistir a pregação do fulano, vou assistir a pregação do pastor Armando, do pastor Alcimor, do Zé Edson, do pastor Aristides, não vou assistir, mas eu vou assistir lá a do fulaninho, que é famoso, do David Leonardo, vou assistir a pregação do pastor lá da igreja, não sei o que church, não sei, né, as igrejas são tudo church, tudo church, não sei o que church, parede preta é church, janela azul church, as portas do inferno prevalecerão church, tudo é church, né? Aí você vai ver lá a pregação, aí você tá lá no seu GR, aí você começa a repassar para seus amigos aquilo que você entendeu e abriu lá e viu lá na pregação lá do fulano. O cara ali repassou a comida pronta, você pegou e aplicou aquilo no seu grupo. Pode ser que aquilo esteja errado, gente. Não é só porque você se identificou e que Deus falou com você que Deus tem que falar com o outro porque Deus falou com você. Então, eu sei que na idade de vocês, talvez tenha uma pouca sensibilidade para compreender isso. Aí você vai começar, mas eu queria que o pastor da minha igreja falasse aquilo que o fulaninho fala. Mas eu queria que a minha igreja também tivesse uma parede, um púlpito, um ministério assim igual daquela igreja. Vida em igreja, gente, em comunidade, não se faz com os eventos que a gente quer, mas se faz com a capacidade de nos submetermos ao vento do Espírito nessa comunidade. Não é porque Deus soprou o vento dele lá na Austrália, lá com o louvor da Hillsong, que o louvor do Radical também precisa ser Hillsong. Não é porque Deus faz um descende através da galera lá do Dunamis, lá em São Paulo, que a gente precisa fazer um descende também na IBC, lá no Ancuri. A gente precisa entender que a vida em comunidade ela está atrelada à capacidade de se submeter uns aos outros. E quando a gente se submete uns aos outros, até a gente tem a oportunidade de conhecer, a gente tem a oportunidade de se relacionar. Então, talvez você está perdendo uma oportunidade de se relacionar, de se submeter uns aos outros, né, de suportar uns aos outros, e perder essa capacidade de observar isso, porque a gente muitas vezes já quer a comidinha pronta da pregação do camarada lá na internet. Então tem sim os seus perigos, esse negócio de consumir pregações, só isso, né? Não estou dizendo que é ruim, mas às vezes cuidado para isso não entrar no teu coração de uma maneira que te leve para uma atmosfera de inveja e comparação toda hora. Eu vou sair dessa igreja por isso. Aí, gente, há uma diferença. Você precisa estar na igreja de Jesus por causa da essência. E a essência é Jesus, não é por causa do formato. Eu vou para aquela igreja que ela tem a parede preta e ar-condicionado. Você está abrindo mão da essência por causa do formato. O formato não tem ar-condicionado lá na IDC. Tem muita quintura, tem planta, tem verde. Se você for um cristão aí, good vibes, gostar dessa vibe aí,
Diferentão, você se abraça com a árvore lá, você bate palma para a árvore, faz um monte de coisa lá. Mas aí se ligar para você entender que viver o reino de Deus e a comunidade de Jesus é tete a tete, assim, olhando no olho, conhecendo, né? Não que os caras da internet não tenham vida com Deus, mas você não conhece a vida deles. Ótima observação, Rafios, que então é muito por aí o que eu queria também passar, né? Aí surgiu uma pergunta aqui, que é a seguinte: como o vício na internet impacta na minha autoimagem? Legal, Então, perfeito. é por aí. O que tu acha dessa pergunta? Primeiro, eu vou lhe falar um negócio, uma informação científica, claro, que é por que que a internet causa prazer? Por que que jogos causam prazer? Por que que ficar viciado em pornografia causa isso? Por que que muitas vezes ficar viciado em curtir nessa vida mais artificial, onde a gente quer viver a vida das outras pessoas, né? Que a gente quer que a vida das outras pessoas seja a nossa também. É porque também há um efeito químico do nosso corpo muito interessante, que é a liberação de dopamina, que está ligada ao prazer. Então, quando você, às vezes, consome ritmos exagerados de certas coisas, você também está aí num processo e no efeito de gerar prazer. Então, você joga, você tem um prazer, e o que é que você quer? Você quer eternizar o momento de prazer. Lógico que você tem um prazer e você não quer terminar, né? Então, se você pudesse ficar comendo aquela comida que você gosta, aquela pizza, né? Aquele bolozinho mole com cajuína São Geraldo, né? Aí para os cearenses da gema. Mas quando você está aí desfrutando de uma comida que você gosta, se você soubesse que você pode comer, você não vai engordar e nem vai passar mal. Você ficava comendo direto, comendo, até enjoar, né? Você não ia parar. Que bom que o corpo retorna para a gente dizendo que tá bom. Então, está relacionado demais ao lance do prazer. E o que é que acontece? Muitas vezes a sua autoimagem, com o vício na internet, com o vício com a dependência digital, o que é que ela pode levar para você? Você pode começar a viver uma espécie de realidade aumentada. Realidade aumentada é muito utilizado pela indústria cinematográfica, pela indústria da tecnologia, para fazer com que hoje os ambientes com a internet você viva a realidade aumentada. O videogame faz isso. Os videogames estão cada vez mais levando você para uma realidade virtual, mas aquilo não é real. Você está jogando um jogo que você está dentro de uma caverna, você está dentro, sei lá, construindo uma casa, mas é verdade? Não é verdade, é uma realidade aumentada. Aí o que é que acontece? Por causa dessa realidade aumentada, você começa a viver o fetiche. E o movimento de feitiço pode gerar em você um auto-engano. E esse auto-engano prejudica a sua autoimagem. Você começa a ter a capacidade de se auto-enganar. Aí eu quero ficar parecido com a tal pessoa. Aí eu sou parecido com fulano. Aí eu posso tratar o meu amigo igual o cara do jogo trata não sei quem. Eu não estou dizendo que tem jogo, gente, que não presta. Tem muito jogo educativo, tem muito jogo sobre informações científicas, tem muito jogo aí bacana, e são vários. Mas você pode ter a sua autoimagem prejudicada no vício da internet, porque você começa a vivenciar talvez uma vida que ela é uma realidade aumentada, mas ela não é a realidade de fato. Você começa a querer tratar, Rafios, que isso é uma coisa de agora? Não é uma coisa de agora, gente. Isso acontece com as novelas. Já aconteceu de ator ser espancado no meio da rua porque uma pessoa tratou a pessoa na vida real, o ator, bateu no ator porque estava achando que ele é o personagem dele na novela. Não, gente, é o ator, a pessoa ali, é o cidadão ali. O ator é só para novela. O que é que a galera fazia? Trazia aquela realidade por causa da relação de proximidade que a novela causa. Da mesma maneira, a pornografia traz essa relação de proximidade, nos engana dizendo que aquilo que a gente está vendo é muito próximo. Alguns jogos causam isso também. Isso prejudica a nossa autoimagem porque pode gerar o efeito de fetiche. A gente começa a fantasiar. Aí você quer se apaixonar por uma menina que é igual ao videogame. Eu não sei quem você já vivenciou aí. Eu quero me apaixonar por uma menina que é parecida com a menina lá do canal no YouTube. Eu já quis, quando eu era adolescente, assistir Malhação demais,
eu queria me casar com a atriz lá da Malhação. Vou botar isso na minha cabeça. Quando eu crescer, eu vou fazer parte da Malhação, eu vou entrar na Malhação, que na minha época era Malhação, não sei nem se existe hoje. E eu vou entrar na Malhação e vou lá casar com aquela menina. Ou seja, por causa do personagem, eu trazia aquela realidade aumentada para minha história e viver aquilo. É lógico que a minha autoimagem era extremamente prejudicada, porque eu vivia apenas o efeito fetiche, um efeito ilusório, um efeito que não condiz com a real situação. Legal, Fios. Eu acho que a gente tacou o pau aqui na internet e o que ela tem nos proporcionado. E aí hoje eu também queria falar um pouco contigo sobre as partes boas, né? Sobre o que a internet, o que jogos, o que é que essas coisas podem nos proporcionar de legal, né? E aí eu queria compartilhar uma coisa com vocês e aí depois eu quero ouvir o que você acha sobre isso. Eu nunca fui muito de jogar jogos online, eu nunca fui muito de ter um jogo que eu jogava e que eu ficava ali, ficava vidrado naquela coisa, eu nunca fui assim. Mesmo quando eu era mais novo, quando eu era dos 15, 13 anos, eu nunca fui assim. E hoje, depois um pouco mais velho aí, eu comecei a jogar um jogo por motivo de quarentena. Comecei a jogar um jogo onde um amigo meu, um cara que eu tenho uma consideração muito grande, que é uma referência de jovem cristão para mim, me convidou para jogar e disse assim, mas vamos jogar esse jogo aqui? Vamos! E aí, na verdade, no começo eu fiquei meio assim, mas eu não quero jogar não e tal, porque eu nem gosto muito de jogo, de jogo de computador. Mas aí a gente, depois de um tempo de tanto ele encher o saco, eu fui jogar. E aí comecei a jogar e comecei a gostar. E aí a gente jogava assim quase toda noite, a gente jogava um pouquinho, meia hora ali, uma hora ali. E aí o que acontece? Depois de um tempo eu fui começar a me observar. Será que eu estou viciado nesse jogo? Será que eu fui me autoanalisar ali para ver se aquilo ali já estava sendo um problema para a minha vida? Mas a verdade é que eu não estava gostando do jogo em si. Eu estava gostando era da conversa que eu tinha enquanto a gente estava jogando. Não sei se vocês me entendem, mas eu acho que a galera que joga esse tipo de jogo online, que fica conectado com um amiguinho, vai entender isso. Então, eu particularmente não gosto, cara. Eu não consigo jogar sozinho. Vou ali ligar o computador e vou ficar jogando sozinho, calado. Eu não consigo, eu não gosto, eu não me identifico. O que eu gosto é de estar com a galera. O que eu gosto é de montar ali o time e jogar todo mundo junto. Por quê? Porque ali tem a resenha, ali tem a diversão, ali tem os amigos e ali tem crescimento, porque a gente não conversa só besteira. A gente conversa muita coisa que a gente não cresce nada, mas a gente conversa muita coisa de crescimento para a nossa vida. Então, o que eu venho observando nisso e o que eu venho aprendendo com isso? Eu acredito que em algum momento da sua vida, você que joga alguma coisa, ou você que se conecta muito a algum tipo de jogo, já se perguntou, será que eu sou viciado disso? Será que esse jogo tem algum benefício para a minha vida, para o meu crescimento? Cara, de certa forma, se esse jogo vai te trazer talvez um momento de comunhão com seus amigos, um momento de relacionamento com seus amigos, isso pode ser uma bênção para a tua vida. Eu faço desse jogo ser uma bênção da minha vida. Como também nós podemos fazer de que um jogo seja uma maldição para a nossa vida. Então está muito mais ligado não ao jogo ser um problema ou não, mas está ligado a gente saber controlar aquilo ali. É a gente saber controlar o jogo e não o jogo controlar a gente, né? Então, se você, meu amigo, que joga Free Fire, você, meu amigo, que joga PUBG, ou esses jogos mais devagar, eu não sei o nome, a Mongiga, que tem agora e que a galera tá jogando. Também tem a galera aí que gosta de jogar esses jogos tipo Minecraft, eu acredito que tenha, LOL. Então, meu amigo, não é questão de o jogo ser errado ou não. A questão é de você sabe controlar o jogo ou o jogo que está controlando você. Eu acho que seja muito por aí. Tá aí, ó. Botaram aqui Among. Então, Rafios, que tu já se pegou jogando alguma coisa e pensando sobre isso?
Você acha que Total. a gente pode fazer de que um jogo possa ser uma bênção para a nossa vida, tanto também para a vida de outras pessoas? Pois então, gente, vamos lá. Eu queria pedir a licença de vocês, como eu tenho uma outra idade um pouco diferente, então vou falar mais ou menos na minha época. Eu também não sou assim, eu sei, muito bem mencionado aí por esse menino especial aí que é o Isaac, a gente parece que está só falando o lado negativo da internet, dos jogos e da vida digital. Claro que há os seus benefícios, a distração também tem um lado bom, né? Em vida como a de hoje, talvez não seja a de muitos de vocês, mas no meio a uma vida estressante. Por exemplo, se eu pudesse na minha casa nem televisão eu tenho. É uma opção de vida, do estilo de vida que eu fiz, mas ultimamente, acho que há um ano eu venho pensado, né, em ter uma televisão, em ter que sair um videogame, gosto de jogar o futebolzinho lá e tal. No meu tempo, no meu tempo que eu jogava muito Gosta de jogar mesmo, um né? Bomba Pet, Rafios? Não sei nem o que é isso, irmão. Ô, Não macho. sei, não sei se isso é grego, não sei. Não é, aí já tá moderno para mim. Mas o que é que acontece? Na minha época, o videogame top da minha adolescência, da época de vocês, era o videogame Super Nintendo. Eu ganhei um Super Nintendo da minha irmã morava nos Estados Unidos e ela mandou um Super Nintendo para mim. Quando chegou aqui no Brasil, esse Super Nintendo, quando eu fui ligar na TV, lá as fases são ao contrário. Então, quando eu liguei aqui, ficou aparecendo na tela, era preto e branco. Meu chapa, não era preto e branco na tela, na minha cabeça era colorido. Meu irmão, eu fiquei louco, velho. Jogava um jogo chamado Donkey Kong, tinha dois macaquinhos. E esse jogo era muito massa, velho. Um jogo irado. E eu curtia pra caramba jogar, né? Tinha um Mario Kart, a galera falando aí, ó. Mario Kart e tal, tudo mais. Pois é, eu gostava muito. E realmente, assim, era uma distração muito massa. O Isaac falou um negócio também interessante, o lance da coletividade. Tinha uma hora que rolava aquela competiçãozinha, mas era uma competiçãozinha saudável, sabe? Os amigos tirando onda e tal. Graças a Deus eu vivi esse tempo também. Então eu acho que a distração é muito importante, porque é lazer, gente. Inclusive é isso que a gente já pode até já emendar, fazer um link, Isaac, com a questão das dicas. Por que você precisa jogar 7 horas, 4 horas? É possível você otimizar o tempo? É possível você utilizar o videogame não como seu estilo de vida? Eu lembro que teve até uma pergunta aqui do Varejão sobre ele quer trabalhar pela internet, mas também é viciado no PC, quer fazer as duas coisas juntas. Eu não entendi direito. Teve outra pergunta aqui: relacionamento é a solução? De quê, filho? Destaque aí, especifique. Então, vou deixar essas respostas aí para o Isaac e para o Josué e para o Richelli também responderem para vocês, certo? Mas é lazer, gente. Jogar videogame também é um passatempo interessante. Então, se tem um passatempo saudável, legal. Mas agora você precisa de equilíbrio, você precisa de limite. Você precisa entender que é um valor, meu irmão. Você é crente, você nasceu para dominar, meu irmão. Você nasceu para articular as coisas, não simplesmente para ser articulado. Você precisa entender que a internet ela também tem as suas armadilhas, certo? Então você precisa se ligar para você dominar, mas para dominar. Então, se é possível você, por exemplo, né, tinha essa galera que morava perto de mim, era o cara que comprava videogame, queria jogar só. Não chamava ninguém, não convidava ninguém. O cara já tinha um perfil mais evitativo e queria ficar só ele e tal. A gente respeita e hoje tudo, né, respeitar e tal, o Senhor. De que maneira o seu celular, que é um passatempo para você, é para a glória de Deus? De que maneira o seu computador é para a glória de Deus? De que maneira jogar com outras pessoas também é para a glória de Deus? Porque você joga videogame, meu filho, online. Aí fica nervoso, indignado, querendo quebrar as coisas dentro de casa. Querendo fugir pelado no meio da rua porque seu pai não deixou você jogar muito tempo. Você não está lendo a Bíblia. Tá cheio de amigo virtual, online, a negada escrituras, um negócio poderoso. Aí, meu chapa, aí também tu tá querendo frescar com a minha cara, né?
Então, se liga, né? Vamos ter um equilíbrio, vamos ter também assim um meio termo para você realmente utilizar com equilíbrio, ser um passatempo, mas que você coloca, poxa, o videogame é legal, me dá prazer. Poxa, será que um pivete aqui, uma amiga do meu grupo de relacionamento, está precisando de uma companhia? Eu posso chamá-la para vir aqui? Eu posso emprestar meu videogame para ela? Porque na minha época, meu filho, se tinha um negócio que não existia, era emprestar as coisas. Dava briga, era morte, meu chapa. Emprestar as coisas, o cara já botava logo defeito. Não vou emprestar para ti, não, porque senão tu vai quebrar. E se tu quebrar, tu não vai pagar. E tu ainda vai vir cheio de queixo dizendo que não vai pagar. Meu irmãozinho, você nasceu foi para ofertar. Então, se Deus de repente tocou no seu coração para você ofertar 1 hora de videogame com algum amigo, um jogo, alguma coisa do tipo, e você está se escondendo, o videogamezinho aí, esse mais você observar com esses valores e ter o equilíbrio, galera, o equilíbrio, ser submisso a pai e mãe. Se o pai falou 2 horas, não tem negócio não. São 2 horas, são 3 horas. Se coloca no lugar dele, ele está querendo o melhor para você. E Deus vai te honrar. Amém. Legal, Rafios. Isso que eu vou falar na vida de todo mundo. Aquele que tem medo de furar uma bola é o primeiro a furar a bola. Então, aquele cabo penoso é o que tem as coisas mais quebradas. Rafios, só para a gente encerrar, tá por aí ainda, né? Só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse algum comunicado aí a galera. O que você quer dizer para essa galera antes de a gente encerrar? São muitas coisas, mas eu queria ficar com Provérbios 4:23, que dizem tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da tua vida. Por mais que a gente, quando olha, né, quando a gente concentra aí a nossa visão numa coisa digital, aparentemente a gente está lidando com uma contingência, a gente está lidando com algo que é muito trivial, é muito básica, não tem problema, é coisa simples, mas a gente também precisa se utilizar dessa perspectiva que o sábio Salomão ele está nos dando. O sábio Salomão ele traz para a gente uma visão antropológica, né? Antropologia, o estudo do homem, ou seja, ele traz uma visão sobre o homem muito interessantes em Provérbio. Quando eu falo homem, tá, meninas, é no sentido da criação, é a mulher e o homem, né? Então, ele vem dizer que o jovem, ele é alguém que precisa aprender a contar os seus dias. O jovem é alguém que precisa entender como é que ele se utiliza da vida, como é que ele olha para a vida. Então, sabe, Salomão está dizendo que o jovem não sabe muito. Então ele está dizendo assim, guarda o teu coração, guarda o teu coração. E, gente, eu posso dizer para você, né? A gente talvez aqui não falou muito sobre algumas nuances, né? Das nossas lutas e tal, não fez o que acontece geralmente na instância aí do CRA adolescentes, mas eu posso dizer para você que todas as coisas que eu me arrependo na vida é justamente porque eu não guardei o meu coração. Então, no nosso relacionamento, que parece bobo, mas nesse fetiche da vida digital que se cria, né? Você, sei lá, um menino começou a lhe seguir no Instagram. Aí o menino tem 3 fotos no feed. As 3 fotos do feed, o menino tá lindo, meu Deus do céu, tá lindo. O menino tem 15 anos já, ele já viveu quantos dias? Ele resumiu a vida dele em 3 fotos ali? Claro que não, mas ele colocou 3 fotos, tá lindo. Né? A gente aumenta a coisa de um jeito, a gente cria, né? O menino começou a me seguir, olha que mulher, ele é lindo, ainda bota a legenda, né? Ele faz uma selfie no espelho e ainda bota a legenda com o versículo, como se tivesse muita coisa a ver uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito a ver. Aí você fala assim, menino, ele é crente, ele é tudo. Que, meu Deus do céu. Né? Mas a gente começa a colocar o nosso coração assim na ansiedade, né? Muitas vezes a gente faz isso também nos jogos, ou a gente também faz isso na nossa sede de que alguma informação na internet supra a nossa necessidade, né?
mas essa fonte é o Senhor Jesus. É dele que procedem as coisas da nossa vida, é ele que mata a nossa sede, já fazendo alusão a João 4, ao encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Onde Jesus parece que sabe tudo sobre a vida dela e Jesus está dizendo para ela que essa água que ela estava tirando do poço não matava a sede. E ela interroga, mas Jesus, mas é o que, né? Sou eu. Se você beber de mim, você não terá mais sede. Então, é deixar essa palavra, né, de Provérbios 4:23 e dizer assim, gente, guardem o coração, né? Olhem com essa expectativa, espere, né? Analise, que vale muito a pena, tá? Para que a gente não seja aí dominado por essa demanda digital que essa vida nesses tempos muitas vezes nos pressiona. Que Deus abençoe. Queria agradecer aí Obrigado, todo Rafilson. mundo, Obrigado, a galera Rafilson. jovem que está aí servindo o Radical, que Deus abençoe vocês, aos adolescentes também, aos pais que compareceram. Foi um prazer. Valeu, meu querido. Obrigado pela galera que ficou aí. Gente, próxima semana teremos papoca de novo. Vai ser divulgado aí o tema. Então, fiquem ligados, convidem mais pessoas, convidem seus GR, seus amigos para participar dos próximos encontros, beleza?